Porque hoje nós concluímos essa série chamada Metanoia, iniciamos elas há algumas semanas, estamos encerrando hoje. Na primeira semana nós falamos da importância de nós permitirmos que a palavra de Deus penetre alguns cômodos, penetre alguns quartos, alguns lugares da nossa vida, ir no mais fundo lá, através do fruto do que a palavra de Deus gera no nosso coração, nós possamos abrir essas portas desses quartos e nós sermos livres. Ou seja, há uma mente consciente e uma mente inconsciente. A única forma de nós recebermos cura mesmo é deixarmos a palavra de Deus penetrar na mente. Lá no subconsciente estão ali os nossos maiores problemas, as nossas lutas, desafios, e eu creio que nós aprendemos muito nessa primeira semana. Na segunda semana nós falamos da importância de nós não permitirmos que o diabo more na nossa cabeça, que o diabo fique morando na nossa mente. E, inclusive, nós temos um oficial de justiça, chamado Espírito Santo, que habita dentro de nós, amém, queridos? Habita dentro de você, e você pode chegar para o diabo com uma ação de despejo, dizendo: diabo, você não pode morar na minha cabeça. E nessa semana nós vamos continuar com esse tema, somos frutos do que pensamos. O texto básico que nós temos usado aqui é Romanos 12:2, que fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o texto base que nós falamos todas as semanas, e há uma promessa na Bíblia de nós experimentarmos a vontade de Deus em níveis diferentes. A vontade de Deus é uma só, mas existem níveis diferentes. Existe o nível do bom, o nível da onde você permanece num ambiente, é a vontade de Deus, mas é um nível bom. Depois existe o nível agradável, e o melhor nível para nós experimentarmos é a perfeita vontade de Deus. Esse é o lugar onde eu e você nascemos para permanecer, em nome de Jesus, amém, queridos? Que você possa receber essa palavra nessa manhã. Agora eu quero hoje falar com você Efésios 6, 17. Efésios 6, 17 e 18, diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Queridos, nós sabemos que há uma promessa para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é recheada de promessas. Aqui nós trabalhamos em cima de Romanos 12:2, que fala da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porém, queridos, nós precisamos entender quais são as armas que nós podemos usar para que nós possamos realmente gerar frutos bons através da nossa mente, através do que nós pensamos. E aqui a Bíblia fala, está dando aqui algumas instruções das armas que nós podemos usar contra a mentira, contra os ataques mentais que vêm em nossas mentes. Queridos, nós precisamos entender que os pensamentos eles andam conosco dia e noite. Até enquanto nós estamos dormindo, muitas vezes nós estamos pensando. Estamos lá sonhando e pensando. E isso tudo, querido, vai gerando em nós um comportamento dentro do nosso coração, que ele começa a se exteriorizar de alguma forma. Agora, o que são pensamentos? A Bíblia diz que assim como o homem imagina, assim ele é. Na verdade não fala homem, fala alma. Então, queridos, é importante nós termos consciência disso. Assim como eu me imagino, eu sou. Ou seja, aquilo que eu penso é o que eu sou. Nós precisamos ter revelação disso.
Porque quando eu penso em algo, quando eu medito em algo, eu começo a me transformar naquilo que eu estou pensando. E isso é muito perigoso, queridos. É muito destrutivo para as nossas vidas. Isso é muito prejudicial para nós. Por isso a Bíblia nos desafia a renovarmos a nossa mente e transformarmos. Porque, queridos, se nós não tivermos esse comportamento, nós vamos acabar tendo problemas. Agora veja, o que são pensamentos? Pensamentos é tudo aquilo que entrou dentro de nós. De alguma forma, alguma porta que nós abrimos, os pensamentos entraram. Sabe como os pensamentos entram nas nossas vidas, queridos? Por exemplo, eu já falei isso aqui, e eu quero ministrar uma série daqui a um tempo, chamada Maldição das Comparações. As redes sociais, elas são incríveis, são poderosas, são muito boas, mas elas transmitem uma informação, nós assistimos aquilo, colocamos aquela informação dentro de nós, e aquilo começa a incomodar a nossa mente, começa a nos paralisar, começa a nos destruir. Sejam informações boas, sejam informações ruins, mas isso vai passando e nós vamos começando, aí nós começamos a ser fruto daquilo que nós vimos nas redes sociais, é uma porta que nós abrimos. Você entra no Instagram de alguém, você olha lá aquele Instagram maravilhoso e você pensa, cara, é incrível, esse cara só passeia, só viaja, só está na praia e eu estou aqui só trabalhando, ralando. Ah, ele é feliz da vida, eu sou um derrotado. E você começa a pensar nisso, começa a tomar posse disso. E aí nós vamos ser frutos daquilo que nós pensamos. Queridos, quando nós começamos a ler aqui Efésios 6:17, fala de nós usarmos o capacete da salvação. Salvação no grego significa bem-estar físico e mental. Nós precisamos ter revelação, queridos, porque a Bíblia está dizendo para nós usarmos o capacete da salvação. Porque nós precisamos entrar em um ambiente, queridos, onde nós vamos experimentar bem-estar físico e mental. Queridos, se nós não entrarmos nesse ambiente, nós vamos cair para um ciclo, um fluxo, que eu diria um fluxo maligno, que começa com a ansiedade. Começa com a ansiedade, porque talvez a Bíblia fala sobre ansiedade e nós não temos ideia do que a ansiedade pode causar na vida de alguma pessoa. Nós não temos ideia. Talvez você fala, pastor, eu realmente não tenho ideia. Mas por quê? Porque você já acostumou a viver nesse ambiente chamado ansiedade. Mas ansiedade, queridos, de verdade, a Bíblia diz, além de ser pecado, a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, se a Bíblia está falando para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, isso é pecado. E se é pecado, queridos, nós precisamos nos livrar disso. Mas a questão é que nós não temos ideia, porque a ansiedade é só o início de um projeto do diabo para destruir a vida das pessoas. É só o início. A ansiedade, queridos, ela destrói as nossas vidas, mas ela não é o fim da linha. Como que nós vivemos ansiosos? Vivemos ansiosos hoje com o trabalho. Se estamos trabalhando numa boa empresa, ficamos ansiosos porque queremos ser promovidos, e não é errado isso. Ficamos ansiosos porque talvez possa a empresa fechar. Ficamos ansiosos porque amanhã eu tenho que acordar às 6 da manhã para pegar o ônibus, para depois pegar o trem, pegar o metrô, chegar no meu trabalho e resolver um relatório. Ficamos ansiosos. Ficamos ansiosos com informações que nós recebemos. Ficamos ansiosos com os filhos. Ficamos ansiosos com a saúde. Ficamos ansiosos com N situações que vão nos autodestruindo, queridos. Situações que vão nos prendendo e vai nos paralisando.
crises nos relacionamentos afetivos. E assim a lista vai, afora. Mas talvez você diga, pastor, como? Não tem como não pensar nessas coisas, não pensar em trabalho, não pensar no futuro dos filhos, não pensar no marido, não pensar na esposa, não pensar na casa, não pensar no dia de amanhã, não tem como, não tem como. Eu concordo com você, queridos, que não tem como, eu concordo, mas ainda assim, a Bíblia diz que se nós ficarmos ansiosos, nós estamos pecando. Então, como não pecar? Como não cair nesse laço do diabo? Nós precisamos proteger a nossa mente com o capacete da salvação. Precisamos proteger, queridos. Precisamos proteger. Porque a ansiedade é só o início do fluxo. A questão, queridos, é que logo que vem a ansiedade, e se nós não combatemos isso com o capacete da salvação, não protegemos a nossa mente, vem a preocupação. A preocupação é algo que as pessoas hoje estão tomando meio que posse de um estado de preocupação fora de controle, sem limites. Sem precedentes, as pessoas vão se preocupando, as pessoas vão entrando num ambiente. Agora, o que são as preocupações? Preocupação é fruto da nossa mente. São pensamentos que vêm em nossas mentes, mas que não é uma realidade. Não é uma realidade. Porque talvez você fale assim, pastor, eu estou preocupado, que eu farei um exame amanhã. Eu estou preocupado. Veja, mas você está preocupado com o quê? Não, estou preocupado, pastor, que o exame vai dar tudo certo. Não. Se fosse assim, seria até saudável, queridos. Mas a nossa preocupação é impressionante, que a preocupação, ela sempre está ligada com algo ruim. Eu não me preocupo, você está preocupado que você vai viajar. Tá bom, estou preocupado que eu vou viajar. Não estou preocupado, porque já está tudo resolvido, a viagem está... Então, na verdade, nós nos preocupamos com o amanhã, mas com coisas que são ruins. Nós nos preocupamos com coisas boas. Por exemplo, queridos, nós precisamos tomar cuidado, porque a preocupação é fruto de um pensamento que não é verdade. Não é verdade. Mesmo o exame, mesmo a situação do exame, o que eu quero dizer para você? Você não tem conclusão. Se o exame vai dar positivo ou se vai dar negativo. Mas nós nos preocupamos. Precisamos proteger a nossa mente com o capacete da salvação para experimentar bem-estar físico e mental. Queridos, você já parou para pensar que a nossa saúde, nós oramos, pregamos, falamos, ensinamos sobre a vida espiritual, falamos sobre a vida de oração, falamos sobre você ser um homem de Deus, mergulhado na palavra, cuidar da família, cuidar de todo mundo. Mas talvez nós nunca ouvimos uma ministração falando diretamente sobre saúde. Eu quero ministrar também aqui, estou preparando já uma série chamada Templos do Espírito Santo, que somos nós, onde nós vamos trabalhar corpo, espírito, alma e corpo. O corpo no sentido de saúde, queridos. Agora, a preocupação, ela causa diversos males à saúde. Diversos males. Males, queridos, que talvez são, humanamente falando, são males irreparáveis, muitas vezes, humanamente falando. Humanamente falando. Tem pessoas que já vivem num ciclo de preocupação tão grande, queridos, mas tão grande, que ela hoje, ela está dentro de a ciência tem dado uma definição para essas pessoas. São pessoas que se preocupam tanto com o amanhã, se preocupam tanto com as coisas, fruto dos pensamentos, se preocupam tanto, o pensamento é bombardeado 24 horas, elas se preocupam tanto, não conseguem mais fazer nada no dia a dia.
Eu não sei se você já passou por isso. Eu já tive, em tempos passados, algumas crises, que eu estava num ambiente de tanta preocupação, queridos, que eu não conseguia nem responder. A pessoa falando comigo e eu estava lá naquele lugar. A minha esposa querendo resolver coisas comigo, eu estava naquele ambiente. Os meus filhos, os meus líderes, as pessoas comigo tentando conversar e eu viajando, mas por quê? Preocupado. Extremamente preocupado. Então a preocupação, até um certo ponto, ela é normal, faz parte. O problema, queridos, é quando ela passa do exagero, onde nós paralisamos, eu não consigo fazer mais nada. Fruto de um ataque mental na nossa cabeça, na nossa mente, toda hora, toda hora, toda hora. E a ciência tem dito que pessoas que estão nessa classificação, ou estão nesse bojo, são denominadas pessoas que estão no transtorno de ansiedade generalizada. Queridos, veja como que é interessante o que eu estou dizendo. Talvez você possa nunca ter pensado nisso. Não, eu tenho que renovar minha mente, porque se eu renovar, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém consegue experimentar, agradar a perfeita vontade de Deus sem saúde. Ninguém consegue. Aliás, essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus é que nós estejamos no ambiente da perfeita vontade dEle, isso é fato, mas com saúde. Mas o que tem a ver, pastor, a saúde e a vontade de Deus? A questão é que nós, através dos pensamentos, somos atacados e bombardeados, destruímos a nossa vida. Então, começa-se um ciclo de destruição. Ansiedade, quando eu não renovo a minha mente, quando eu não protejo a minha mente com o capacete, começa com ansiedade, preocupação. E depois vem a derrota. A derrota, queridos. Nós precisamos entender, o diabo, a palavra de Deus diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Ou seja, queridos, mata os nossos sonhos, mata as nossas vontades, os nossos propósitos, rouba a nossa identidade e nos destrói. Muitos de nós podemos dizer assim, não, olha, os meus problemas estão no meu chefe, os meus problemas estão no meu patrão, os meus problemas estão na minha esposa, no meu marido, no meu filho, na minha casa, na minha liderança, nos meus exploradores, eu não sei, muitos podemos dizer isso, mas no fundo, nós somos frutos do que nós pensamos, queridos. Quantas vezes nós nos destruímos da seguinte forma? O diabo coloca um espírito de derrota em nós, aonde, por exemplo, eu discipulo aqui o Guilherme e o Aías. Então, eu acompanho os dois. Vamos supor que eu estou numa reunião lá com Aías, e em seguida vai entrar o Guilherme para uma reunião. Se o Guilherme ele não é, mas eu vou falar aqui. Se ele é um doente mental, com todo respeito, ele não é doente mental, mas, queridos, às vezes a gente fala doente mental, e a pessoa fala, o cara é um nerd e tal. Não, o cara é doente mental, ele tem problema, ele só pensa besteira 24 horas. Aí se ele é um doente mental, não aquele, ele tipo, entra lá, o Aías está saindo, aí ele conversa comigo, só que em seguida ele sai e vai na sala do Aías e fala, Aías, o que você estava falando de mim com o pastor Cleiton? De você, cara, a última pessoa que eu vou falar é de você, meu. Pelo amor de Deus, tem mais o que fazer. Mas nós somos assim. De repente a pessoa está conversando ali no canto, está falando de mim, está falando mal, está me criticando. Talvez a pessoa não está bem de manhã e de repente passou correndo assim do seu lado, nem te cumprimentou. A pessoa fala, esse aí, está vendo? Não cumprimenta, é arrogante, é prepotente, é não sei o quê. Aí, queridos, nós entramos no ciclo da derrota. Ansiedade, preocupação e derrota. Queridos, é incrível. Teve um dia que uma pessoa, eu postei um negócio lá no Instagram, e a pessoa falou o seguinte, é ridículo isso, mas a pessoa falou assim, por que você postou aquilo?
Você quis me ofender. Eu falei, irmão, eu nem te conheço direito, cara, como é que eu vou postar um negócio para te ofender? Mas porque, fruto do pensamento dela, criou na cabeça uma ideia de que, sabe, queridos, nós precisamos mudar, senão nós vamos se autodestruir. Agora, queridos, uma coisa que nós não estamos muitas vezes nos dando conta, é que a ansiedade, a preocupação e a derrota, é o oposto da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o oposto. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus está de um lado. E do outro lado está a ansiedade, preocupação e derrota. E nós não protegemos a nossa mente com o capacete da salvação. Não renovamos a nossa mente com a palavra. E vamos viver na nossa vida, queridos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem algo poderoso para a sua vida em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Deus quer que você seja quem você foi chamado para ser. Um homem e uma mulher conquistador. Um homem e uma mulher vitoriosa. Um homem e uma mulher bem-sucedido. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Isso começa em nós. Provérbios, assim como a alma imagina, assim ela é. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Agora, queridos, eu poderia listar vários sintomas aqui de doenças que são frutos de ansiedade, preocupação, tudo isso começa na nossa mente. Por exemplo, pressão arterial. Queridos, quantas pessoas estão sofrendo de pressão arterial? A frequência cardíaca totalmente desregulada. Porque a pessoa não consegue encontrar um ambiente de proteção, de descanso para a mente. O tempo todo pensando. E veja, e não só em relação a coisas ruins, talvez pensando também no trabalho. Por exemplo, eu sou pastor, vocês sabem, é uma bênção ser pastor. Mas eu confesso que pastor, queridos, eles falam que não é profissão. Amém. Um dia desse, eu fui no banco e eu tinha que levar lá uns malotes para fazer uns depósitos. E o cara falou assim, você faz o quê? Sou pastor. Não, mas o que você faz? Você trabalha no quê? É isso que eu estou perguntando. Sou pastor. Pastor, queridos, olha, com todo o respeito, talvez é a única categoria que trabalha 24 horas por dia. De manhã você tem que tirar tempo com Deus, orar, jejuar, ficar lá na Bíblia, meditando. Aí na parte da tarde você vem para a igreja, despacha um monte de coisa, resolve isso, resolve aquilo, ó, tá, o teto está furando, a parede está rachando, o piso tem que trocar, não sei o que, não sei o que. Aí à noite, você vai para casa, responder o WhatsApp dos irmãos que te mandam um monte de WhatsApp. Aí você fica das 8 até meia-noite respondendo WhatsApp. Aí sobra um tempinho. Queridos, quantos pastores estão assim, vivendo essa vida louca? Eu não vivo assim não, viu, irmãos? Pode ter certeza. Graças a Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho uma boa equipe, eu tenho uma boa secretária, eu tenho um time que me ajuda, queridos. Então eu não vou ficar louco, porque eu não sou Deus. O problema é que as pessoas querem assumir a posição de Deus e aí destroem as suas vidas. Então a pessoa está jantando com a esposa e pensando, olha, meu Deus do céu, e a igreja, e o problema, e não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. Não vive. Você sai do trabalho e continua pensando no seu trabalho. Esses dias eu fui no cardiologista e ele falou assim, o que você faz? Eu falei, sou pastor. Ele falou, semana passada veio um pastor aqui e eu mandei chamar uma ambulância, coloquei ele na ambulância, levei ele para a Beneficência Portuguesa porque ele estava morto. Como morto? Pastor presidente da Assembleia de Deus, morto? Morto porque ele estava com o eletro dele tudo irregular. Vocês são loucos, vocês não dormem, vocês jejuam, vocês não comem, vocês ficam orando o tempo todo, falando coisas que era verdade. Agora nós precisamos, eu estou falando isso, queridos, não por nada, eu estou falando isso porque nós precisamos. Graças a Deus eu tenho encontrado um ambiente que tem me dado proteção, e isso não é só para a minha vida, mas também é para a sua vida em nome de Jesus, amém? Que você possa encontrar um ambiente onde você possa aprender a dividir, aprender a descansar, aprender a separar a tua mente dos problemas em nome de Jesus. Outro problema que é fruto da ansiedade, da preocupação. Problemas gastrointestinais. Quantas pessoas estão sofrendo porque ficam ali,
sabe, se martirizando com o pensamento, e o diabo vai derrotando, destruindo. Outro problema, esse talvez seja a grande maioria aqui, você está vivendo um problema como esse e não sabe a origem, mas isso é fruto da ansiedade, que começou com um pensamento. Você vai para a cama e não consegue dormir. Não consegue dormir. Deita e não dorme. Vira para um lado, vira para o outro, vira para o outro, vira para o outro e não dorme. Queridos, isso aí eu pergunto para você, a vida foi feita para dormir também. Agora, você acredita que não dormir à noite é bom, é agradável, é perfeito? Sim ou não? Não, claro que não. A ciência tem dito que um dos maiores sintomas de destruição da humanidade é a falta de descanso. É a falta de descanso. Tanto que Deus, olha como que Deus é tão criativo. Deus criou o homem no 6º dia. E no 7º colocou o homem para descansar. Não é interessante você pensar nisso? Mas peraí, o homem foi criado num dia e já foi descansar no outro? Não tem sentido, o homem não estava cansado. Foi feito num dia, descansou no outro. Não, sabe o que acontece? É que nós achamos que para descansar, nós temos que se cansar. Isso não é bíblico, queridos. Nós precisamos entrar num ambiente onde a nossa mente é protegida, onde nós somos protegidos, onde nós começamos a experimentar e a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a promessa para a sua vida em nome de Jesus. Agora, como, queridos, nós vamos entrar nesse ambiente? A Bíblia diz, Josué 1:8, da espada do Espírito. Josué 1:8. Olha que coisa, queridos. Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Aí vem um trechinho que fala assim: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha que coisa, há uma condição. Queridos, começamos falando de Romanos 12:2, que se eu preciso, para eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso moldar os meus pensamentos ao ponto deles transformarem tudo à minha volta. Se isso acontecer, eu experimento a vontade do Senhor em 3 níveis. Em Josué, aqui nós estamos dizendo o seguinte: há uma condição, queridos, a Bíblia diz que há uma condição para eu e você sermos prósperos e bem-sucedidos em tudo. Qual é a condição? Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite. Talvez quando você ouve assim, não deixe de falar, você pense assim: eu tenho que pegar a Bíblia, abrir a Bíblia na praça e ficar falando. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos meditar na palavra. Queridos, disciplina de meditação. Ai, pastor, isso aí é nova era. Como que eu vou meditar agora, lá, vou fazer assim, cruzar as perninhas e ficar lá 1 hora meditando? Não é isso que eu estou falando, queridos. A Bíblia está falando de meditar na palavra. Sabe o que é meditar na palavra? É você ler, por exemplo, um texto lá, não está aí, não vai ter na tela, mas só para você entender. Primeiro, por exemplo, você lê 1 Coríntios 15, 57 e 58. Aí você leu, você declarou, lá na sua casa, sozinho, e você vai sair com esse versículo para o seu dia. Você vai falar assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, você leu a Bíblia, aí você medita na palavra, você senta lá e medita e fica pensando: graças a Deus que eu tenho a vitória por intermédio de Jesus. Não importa se você vai chegar no emprego lá e de repente vai estar lá o bilhete azul, antigamente era bilhete azul, agora deve ser outra cor, demitido.
Você vai levantar as mãos e vai crer. Graças a Deus que eu tenho a vitória em Jesus Cristo. Graças a Deus que eu tenho a vitória no Senhor. Graças a Deus. Isso é meditar na palavra, querido. É você tomar posse. É você se encher. É você se renovar. De repente você vai sair de casa de manhã e o trem não está funcionando. Meu Deus do céu, e agora esse trem que não funciona? O que eu vou fazer? Aquela loucura. Aí todo mundo reclamando na estação, você começa a reclamar também? Não. Independente se o trem funciona, se não funciona, eu tenho alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. Você vai lá na Bíblia, lá em Neemias, e lê, a alegria do Senhor é a minha força. Queridos, é isso que é meditar na palavra, é você começar a tomar posse, você começar a praticar, a falar, a declarar. Isso vai renovando a sua mente, amém? Aí de repente você fala, olha, você marido chega em casa, a mulher fala assim, estamos com um desafio aqui, as contas para pagar e tal. Você sabe disso, você não é um responsável, você é um super homem responsável. Mas ela está passando por um momento de desafio. E aí você vai falar, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Queridos, só que não é só ler a palavra, é meditar na palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, e nada me faltará, e nada me faltará, independente das circunstâncias, se está em crise, se está na recessão, se vai ser preso, se não vai, se vai acabar, não importa. O que importa é que eu tenho um pastor e Ele não vai deixar me faltar nada, queridos. Nada, o Senhor é o nosso pastor, então é você tomar posse disso, encher a tua mente e sair para ser um homem, uma mulher vencedor em Cristo Jesus. Renova a sua mente, medita na palavra. Por exemplo, um outro texto aqui que eu peguei, Hebreus, tem um monte, queridos, eu poderia trazer uma lista só de versículos aqui para você meditar na palavra, mas tem um monte. Sabe um desafio, queridos, que eu posso te dar aqui, que isso eu fiz e deu muito certo na minha vida? Eu fiz isso. Durante 21 dias, eu pegava um texto da Bíblia, eu lia aquele texto e eu meditava naquele texto o dia inteiro. Acontecesse o que acontecesse, eu estava em cima daquela palavra. Notícias boas, notícias ruins, eu estava em cima daquela palavra. Queridos, hoje você não tem mais isso, mas antigamente existia uma tal caixinha de promessa. É engraçado que a caixinha de promessa, você tirava lá só coisas boas da Bíblia. Muitos criticavam essa caixinha de promessa porque a pessoa ficava religiosa. Não ora mais, não lê mais a Bíblia. Agora a minha vida é ter uma caixinha de promessa. Queridos, muitos criticavam, eu nunca critiquei. Por quê? Tá bom, se essa é a sua porção, ali é a palavra de Deus, pega lá e lê. O importante é que a palavra de Deus, ela te alimenta. Não importa se ela vem no celular, se ela está na caixinha, se ela está no papel, se ela está na parede. O importante é que a palavra de Deus renova a nossa mente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos tomar posse disso. Por exemplo, Hebreus 13:6 diz assim, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possam fazer os homens. Queridos, anda com essa palavra, coloca na geladeira, coloca no retrovisor do carro, coloca no guarda-roupa, a hora que você acordar, faz assim, um dia antes, você põe lá na geladeira, lá no guarda-roupa, a hora que você acordar, que você for pegar seu terno para trabalhar, Hebreus está falando comigo, está dizendo que eu tenho um Senhor, que Ele é o meu ajudador, eu não preciso temer a nada. Queridos, isso vai renovar a sua mente, amém? Outra coisa aqui, caminhando já para a conclusão, orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito, querido. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido a depender de Deus 24 horas por dia. 24 horas por dia. Às vezes, eu tenho aqui uma reunião
com o departamento financeiro, toda semana eu me reúno com o financeiro para ouvir, pastor, entrou milhões e milhões e milhões na conta. Amém? Amém, mas vai ser assim em nome de Jesus. Mas não é assim. Pastor, tem isso, isso e isso para pagar. E o que nós vamos fazer, o que paga primeiro, o que não paga, graças a Deus não tem nada atrasado. Mas queridos, veja bem, é um desafio. Só que a Michele, que é do financeiro, sabe disso. Eu levanto da mesa, pego um café, vou tomar um café, vou ao banheiro, volto. Enquanto isso eu estou orando, queridos. Falando, Senhor, eu não tenho a resposta, mas o Senhor tem. O Senhor sabe que essa igreja não é minha. Eu não sou o dono da igreja, eu não sou o patrão da igreja. Eu sou só o administrador. O Senhor vai nos socorrer. Queridos, não teve uma vez que o Senhor não socorreu a gente. Porque eu creio que, sabe, você aprender a entrar. Quantas pessoas, queridos, têm dito assim, eu sou um derrotado mesmo. Não, ora da seguinte forma, você ora da seguinte forma, você ora em todo o tempo, você está indo trabalhar, eu estou orando, eu sou mais que vencedor, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, os meus filhos são santos, a minha igreja é santa, onde eu ando é santo, tudo é bom, tudo é legal, tudo é agradável. Queridos, comece a orar assim. Talvez o médico, você vai fazer um exame, está lá diagnosticado talvez um tumor, ou você está com essa ideia de tumor, você vai começar a declarar, eu não morrerei de câncer. Ora dessa forma, eu não morrerei de câncer. Eu não morrerei. Queridos, isso é uma declaração que nós temos que fazer. Eu lembro quando estava aquela história da dengue, e todo mundo pegando dengue, o pessoal falou, pastor, você tem que tomar cuidado, porque senão você vai pegar dengue. Eu falei, querido, eu tenho orado da seguinte forma, eu não vou pegar dengue. Ah, pastor, você é o único que vai ser protegido. Você tomou que vacina? Eu tomei a vacina da fé, chamada Espírito Santo, que está dentro de mim, me dando convicção. E eu declarei, ninguém da minha casa vai pegar dengue. Eu morava numa chácara nessa ocasião, o pessoal falou, olha pastor, você tem que ir lá mandar matar, arrancar todas as árvores de lá, porque a dengue está dentro das árvores e vai acabar com a sua família. Eu falei, nós não vamos pegar dengue. Porque, queridos, eu creio na minha oração, o tempo todo declarando, eu saía no quintal, eu não vou pegar dengue. Eu saio de manhã, queridos, pode ter certeza disso. Eu tenho tempo com Deus, mas quando eu vou sair para a rua no meu carro, em nome de Jesus, eu sou protegido, eu não vou ser sequestrado, não vão bater no meu carro, eu vou andar e o Espírito Santo vai me proteger. O tempo todo orando, o tempo todo declarando a palavra, o tempo todo enchendo a minha mente, eu sou mais que vencedor e vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém, queridos? Ah, você olha para o seu casamento está ruim, você fala, ah, meu Deus, você está pensando em se separar. Não, eu tenho o melhor marido do mundo. Irmã, fala isso para Deus, começa a profetizar, daqui a pouco o seu marido vai ser o cara, vai ser o homem, aquele homem que você casou especial, sua esposa, seus filhos, começa a orar dessa forma. Você tem uma autoridade chamada oração, sabe, em todo tempo, em todas as ocasiões, esteja orando, sabe, mais do que, às vezes, as pessoas, é lógico que nós tiramos períodos de jejum, mais do que tirar períodos de jejum, é você levar uma vida jejuada, uma vida regrada na oração, uma vida regrada na unção do óleo, você sendo derramado na presença de Deus. E a grande chave, queridos, para nós assumirmos isso, é nós mudarmos a nossa forma de pensar, em relação a nossas atitudes. Porque, por exemplo, o diabo, ele quer trabalhar na primeira pessoa, e ele quer colocar uma identidade em você. Sabe qual que é a identidade que o diabo quer colocar em nós? Por exemplo, quantos de nós já dissemos assim, eu sou extremamente ansioso? Quantos de nós? Queridos, muitos de nós, eu também já falei isso. Aí vamos para a comida, se acabamos no doce, se acabamos na comida, engordamos, fruto de ansiedade. Mas eu vou dizer uma coisa para você, essa não é a sua identidade. O diabo quer que você diga, eu sou extremamente ansioso. Não, talvez você esteja extremamente ansioso. Estar não é ser.
A sua identidade não muda. Você é filho de Deus, amado do Pai. Amém, querido? Talvez você diga: eu sou muito preocupado. Eu sou uma pessoa preocupada mesmo, pastor. Não, querido, você não é preocupado. Você está preocupado. Você está. Mas você não nasceu para ser um preocupado anônimo. Você nasceu para ser um homem dependente de Deus, uma mulher dependente de Deus. É isso que nós precisamos tomar posse nessa manhã, em nome de Jesus. Sair daqui com a nossa identidade, queridos. Eu não sou ansioso, eu não sou um derrotado, eu não sou preocupado. Eu posso estar preocupado, eu posso estar ansioso, eu posso estar passando por uma luta, mas acima de todas as coisas eu tenho uma identidade em Cristo Jesus. Renove a sua mente, querida. A partir desse tempo, dessa série, não seja mais a mesma pessoa. Não aceite mais isso para a sua vida. Porque Deus quer fazer de você um homem vencedor, uma mulher vencedora em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou pedir para você ficar em pé, fechar os seus olhos. Enquanto o louvor